Olá a todos, eu sou a Rita. No vídeo de hoje vou falar sobre as obras que eu li efetivamente para o projeto Jane Austen July de 2021, de que eu já tinha falado aqui no canal. Eu fiz um vídeo com a minha TBR para os vários pontos, para os vários desafios deste projeto, ao nível das obras que era para ler e das adaptações que eu tencionava visualizar. Tudo relacionado com Jane Austen. O mês de julho já passou, já estamos em agosto, o projeto já terminou, portanto eu hoje vou falar sobre o que eu li e como é que as coisas correram. Para o primeiro tópico deste desafio, nós tínhamos que ler uma das 6 obras principais da Jane Austen e eu escolhi ler Persuasão. Persuasão é uma obra até bastante fininha para o que é habitual na Jane Austen. Foi a última obra que a autora escreveu por completo, na totalidade. Ela já estava bastante doente quando escreveu esta obra e acabou por falecer antes da obra ser publicada. Ora, Persuasão centra-se na vida de uma jovem chamada Anne Elliot. Anne Elliot é uma de 3 irmãs, ela já é órfã de mãe e vive com o pai. Ora, a Anne Elliot, cerca de 7, 8 anos antes do início da história, ela tinha tido uma paixão muito grande por um jovem, ela também tinha só apenas 19 anos, ela apaixonou-se perdidamente por um rapaz, só que foi persuadida pela sua amiga e também madrinha, a Lady Russell, a não casar com este jovem simplesmente porque ele era pobre. A Lady Russell entendeu que a Anne Elliot conseguia arranjar muito melhor, não valia a pena precipitar-se, e a Anne infelizmente seguiu estes conselhos e acabou a relação. Ora, este pretendente, o Frederick Wentworth, ele acabou por ir para a guerra, regressou vários anos mais tarde com um estatuto financeiro bastante diferente e bastante mais favorável. E ele volta a entrar na vida de Anne. Anne continua solteira, continua muito apaixonada por este jovem e ele também continua bastante apaixonado por ela, só que ele está muito ressentido por ela ter ter terminado a relação apenas pela questão financeira. Anne Elliot está ela agora numa situação muito difícil por culpa do pai. O pai e a irmã fizeram uma gestão muito má dos dinheiros da família depois da morte da mãe. Eles estão numa situação financeira bastante difícil que os obriga a sair da casa onde eles vivem. A Anne e a família vão ter que sair da casa e arrendar essa casa. Isto para evitar ter que a vender, até tentarem regularizar a situação, as despesas que o pai e a irmã criaram. Ora, eles vão arrendar essa casa e quem vai para essa casa são familiares do ex-pretendente de Anne e é assim que ela volta a ter contato com o Sr. Wentworth e voltamos a ter aqui esta chama aberta da relação entre os dois pombinhos. Mas claro que nem tudo é fácil para Anne, seria fantástico se ela conseguisse reatar a relação com o Wentworth, mas ele está muito magoado com ela, ele é um homem muito interessante, com um bom estatuto financeiro e social e tem outras pretendentes, entre elas uma irmã do cunhado de Anne, e a Anne não se quer de forma nenhuma meter no caminho. A própria Anne também vê surgir assim um pouco do nada um familiar seu, com o qual ela não tinha relação alguma há vários anos, que aparenta estar interessado nela, mas também há aqui outros jogos, outros interesses por trás, porque nesta época de Jane Austen, é a semelhança do que acontece com outros romances da autora, foca-se tudo muito nas relações amorosas, mas muitas vezes as relações não são motivadas por amor mútuo entre os determinados casais, mas também, ou às vezes sobretudo, por interesses financeiros, porque toda a gente, homens e mulheres, queriam casar dentro do seu estatuto financeiro ou acima, idealmente acima do seu estatuto. Portanto, há aqui muitas voltas e reviravoltas, mas eu gostei muito desta personagem, desta Anne Elliot. É uma personagem madura, é uma jovem de sensivelmente 27 anos, 26, 27 anos, mas já tem muita maturidade, muito bom senso. Ela lamenta ter sido persuadida a terminar uma relação com o grande amor da sua vida, mas não parece revoltada. É uma personagem que acaba por ter semelhanças à Jane Austen, não é? À vida da Jane Austen, que acabou por
No caso de Jane Austen, ela acabou por nunca casar e por nunca ter filhos. Nunca seguiu a tendência da época de casar por interesse ou por necessidade, apesar de não casar poder significar passar por grandes dificuldades financeiras. Anne Elliot também prefere seguir o seu coração e não casar por interesse ou por necessidade. Foi uma obra que eu gostei muito de ler, é uma obra 4 estrelas, mas confesso que é uma obra que eu acho, as obras de Jane Austen em geral, são algo difíceis de ler, não são obras para ler rapidamente, porque de facto a linguagem não está muito próxima do que é habitual no século XXI, obviamente. É uma linguagem algo difícil, portanto é uma obra para ir lendo, apesar de ser fininha, é uma obra para ir lendo com calma, sem stresses, para se conseguir apreciar realmente a genialidade de Jane Austen. Eu acho que a obra está mesmo muito bem escrita, não só a história, o enredo, o descritivo de ações, de acontecimentos, mas a própria escrita de Jane Austen. E então, tendo em consideração que ela estava bastante doente na altura, de uma doença que acabou por ser fatal, esta obra está mesmo extraordinária. Depois, o segundo tópico consistia em ler uma obra que esteja fora das 6 obras principais de Jane Austen. E aqui eu peguei nesta coletâneazinha que tem 3 obras de Jane Austen, Lady Susan, The Watsons e o Sanditon, e eu li o Sanditon. Sanditon era suposto ter sido um romance, mas Jane Austen faleceu enquanto estava a escrever esta obra, e pelo menos nesta edição temos apenas um excerto de cerca de 60 páginas. Portanto, muito pouco foi escrito, mas eu decidi ler na mesma. Eu, há cerca de um ano, sensivelmente, eu vi a adaptação para a série do Sanditon, vi a primeira temporada. Gostei imenso, gostei mesmo muito, e fiquei muito curiosa para saber o que é que correspondia à realidade da obra, ou do excerto da obra escrita por Jane Austen. Infelizmente fiquei algo decepcionada com aquilo que foi escrito, porque foi mesmo muito, muito pouco, face ao que é a primeira temporada da série. Nós aqui temos a apresentação das várias personagens, temos o casal Parker, o senhor e a senhora Parker, que estavam a caminho do Sanditon e tiveram um acidente com a carruagem onde eles iam. O Sr. Parker ficou lesionado e eles foram ajudados pela família de Charlotte Haywood. A família dela ajuda este casal perante aquela dificuldade, eles acabam por ficar alguns dias a viver na casa da família de Charlotte. Mais tarde, a jovem Charlotte acaba por ir para Sanditon juntamente com os Parker e passa lá uma temporada. Neste excerto que foi escrito por Jane Austen, nós não ficamos a saber muito mais. Somos apresentados aos irmãos do Sr. Parker, ele tinha 2 irmãs e um irmão mais novo, mas não há muito além disso. Na série já temos todo o interesse romântico entre a Charlotte e o irmão mais novo do Sr. Parker. Já há ali muita tensão e nota-se perfeitamente que é um casal que mais cedo ou mais tarde se vai relacionar. Temos vários acontecimentos em Sanditon. Sanditon era uma estância balnear, era uma região com praia que o Sr. Parker achou que tinha um imenso potencial para ser rentabilizado, para se tornar uma atração turística balnear de grande prestígio, muito procurada, e ele queria desenvolver aquela região ao máximo para conseguir rentabilizá-la em termos de turismo. Ele precisava de dinheiro para isso e ele recorre a uma senhora viúva que tinha muito dinheiro, ela não tinha filhos dela e ela era muito, muito rica. Na história existe uma grande relação com essa senhora a tentar convencê-la a emprestar mais dinheiro. Ele fica completamente endividado. Há aqui muitas questões financeiras muito difíceis para a família do Sr. Parker, para o irmão, consequências sérias para o irmão também, para a esposa. Existem vários bailes e sim, existem vários acontecimentos na série que, apesar de ter sido só a primeira temporada, não tem nada a ver com o que depois... Ou melhor, não tem nada a ver, não. Aqui na obra de Jane Austen, os acontecimentos, não existem esses acontecimentos que estão na série. A obra fica mesmo no princípiozinho, com apenas pouco mais do que uma simples apresentação das personagens principais. Eu ainda não li o Lady Susan e os da Watson, mas quero concluir o livrinho, portanto serão as leituras que se vão seguir já agora em agosto e em setembro, possivelmente.
Ponto 3. Ler uma obra de não-ficção sobre Jane Austen ou sobre a época em que viveu Jane Austen. E aqui eu escolhi ler uma biografia da Jane Austen chamada Jane Austen at Home. Ouvi o audiobook. Foi escrito por uma historiadora muito conhecedora de Jane Austen. Ela tem vários documentários para a BBC disponíveis no YouTube. Ela chama-se Lucy Worsley. Gostei muito de ouvir esta biografia, fala-nos de tudo o que se sabe sobre Jane Austen, com base em várias cartas que foram escritas ou pela Jane Austen ou por familiares seus, faz o paralelo entre a vida que Jane Austen viveu, os locais, as casas onde ela viveu. Ela viveu, por exemplo, em Bath, que é uma cidade muito importante para a obra de persuasão, e faz aqui o paralelo com o que foi a vida de Jane Austen, os sítios onde ela viveu e o que se sabe da vida dela, das pessoas que a rodeavam, com as obras que ela escreveu, com as personagens, e achei muito interessante, sobretudo para quem já leu todas as obras da Jane Austen, ou pelo menos várias obras da Jane Austen, conseguir ouvir e perceber o que aconteceu na vida da autora e depois como isso se reflete, pelo menos em teoria, segundo os historiadores, como isso se reflete na sua obra. Fala também da irmã Cassandra, a única irmã. A Jane Austen teve vários irmãos, mas a única irmã Cassandra, com quem ela tinha uma excelente relação. A irmã que também ficou solteira e sem filhos, à semelhança de Jane Austen. Fala do período da doença, não se sabe exatamente de que doenças a Jane Austen padeceu, mas fala do período da doença, do que a própria Jane Austen escreveu sobre aquilo que sentia e, enfim, até à morte. É uma obra muito bem conseguida, nota-se que está aqui um trabalho muito sério, muito bem feito, e eu gostei muito de ouvir este audiobook. Depois, ponto 4, ler um retelling de uma obra da Jane Austen. Eu aqui escolhi o Speechless, de Jessie Lewis. É um retelling do Orgulho e Preconceito. Portanto, tem as personagens principais dessa obra, tem o Mr. Darcy mais a Lizzie Bennet. E nesta obra eu li a sinopse e infelizmente a obra ficou bastante aquém das minhas expectativas, porque basicamente a história é o que está na sinopse. Ou seja, não há aqui grande ação. Nós temos aqui estas duas personagens principais. O Mr. Darcy tem um acidente e ele fica bastante ferido em resultado desse acidente. Ele fica numa cama, imobilizado e sem conseguir falar. O acidente que ele teve apanha-lhe as cordas vocais, ele não se consegue expressar, daí o título Speechless. E é a Lizzie Bennet que o vai ajudar. Eles ficam hospedados num hotel, num inn, e ela vai cuidar dele durante vários dias até ele conseguir recuperar minimamente. E aqui reativa-se a chama entre eles os dois, e mais não digo, porque primeiro não há muito mais do que isso, e dizendo o pouco mais que existe seria spoiler. Foi uma obra 3 estrelas, mas não pensei que iria haver mais ação e seria uma obra mais interessante, acaba por ser assim morninha. O ponto número 5 consistia em ler uma obra de um autor contemporâneo da Jane Austen, e conforme eu disse no vídeo onde anunciei o projeto, a minha participação no projeto e a minha TBR, eu não tinha qualquer intenção de ler obras de um contemporâneo da Jane Austen, então não o fiz, saltei este ponto. O ponto número 6 consistia em visualizar uma adaptação cinematográfica de uma das obras, qualquer uma das obras da Jane Austen. E aqui, obviamente, como eu li o Persuasão, vi uma das adaptações cinematográficas do Persuasão, que foi a adaptação de 2007, com a atriz Sally Hawkins no papel de Anne Elliot. Adorei esta adaptação. Eu adoro ler as obras e depois ir ver as adaptações a seguir. Regra geral, é uma experiência muito, muito boa. E desta vez não foi exceção, gostei muito desta adaptação de 2007. O filme está disponível online e consegui encontrar facilmente. E adorei ver esta Anne Elliot. O filme tem umas alteraçõezinhas relativamente à obra da Jane Austen, mas está fantástico, está muito, muito bom. Por fim, o ponto 7 consistia em ver uma adaptação moderna ou um retelling baseado numa das obras da Jane Austen. Eu não tive grande vontade de ver um retelling em cinema e não fiz.
Portanto, acabei por saltar este passo também. Vi uma adaptação e li o Sanditon, o Persuasão e o Speechless da Jessie Lewis. E assim foi a minha participação no Jane Austen July de 2021. Gostei muito de participar. Não fiquei mais fã de Jane Austen do que já era, acho que também não fiquei menos. Continuo a gostar das obras da Jane Austen, simplesmente não são obras que me arrebatem completamente. Bem, e foi esta a minha participação, assim concluo este vídeo. Já sabem que podem e devem usar o campo dos comentários para me falarem das vossas leituras, o que têm lido, se foi ou não de Jane Austen, não interessa, mas utilizem o campo dos comentários para nós irmos dialogando. Se ainda não subscreveram o canal, do que é que estão à espera? Subscrevam o canal e ativem o sininho para serem logo notificados quando eu publicar vídeos novos. Por hoje é tudo, vemos num próximo vídeo, até lá!